Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Débora. Não, concordo com o Rafael também. Foi a primeira vez que eu vi na TV brasileira uma coletiva de imprensa do porta-voz do Pentágono com tradução simultânea. Pô, que legal. Todo o Mas, mérito assim, aí do nosso garoto Rafael Lara, inclusive sou fã. O pessoal lá no Eu chat vou também estava chorar ao falando sobre vivo, isso hein? ainda há pouco. Ele consegue ter essa cabeça para dividir, porque não é fácil não fazer isso, hein? Tem que ter Não é probleminha, fácil. entendeu? Tem que ter probleminha pra fazer isso daqui aqui ao vivo, entendeu? Não É tem jeito não. isso. Marcelo, manda bala aí, meu querido. olha, eu até. Bom, é um momento, né, de redução geral de riscos. Na sexta-feira a gente havia reduzido o risco aqui na Mount Capital. Hoje já tínhamos reduzido mais ainda, hoje de manhã, antes mesmo de ver a coletiva aí. Mas eu tenho uma visão até um pouco diferente, assim, a gente lê aqui, conversa e consegue de informações, né? Nós estamos vendo muito essa história, né, da Rússia e a Ucrânia desse ponto de vista ocidental, né? E eu diria assim que se a gente se coloca no lugar do Putin, ele está conseguindo boa parte do que ele quer sem invadir a Ucrânia, né? Basta ele ameaçar, né? Então eu tenho a impressão que a gente está vivendo muito mais uma situação que deve se estender sem uma invasão, né? Os mercados vão ficar voláteis, tá? Mas o Putin ele cria um problema para o Biden, ele já enfraqueceu o novo governo da Alemanha, ele o governo da França tem eleições daqui a pouco e está essa confusão toda, né? Ele desestabiliza a Ucrânia, ele aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço do gás natural, que a Rússia é grande exportadora, né? Então vimos aí a história de quarta-feira, né? Mas a impressão que a gente fala aqui há alguns dias é que parece um enorme show-off e que isso aparentemente vai se estender por algum tempo, né? Inclusive, Exatamente. Marcelo, a gente estava vendo hoje, existia aparentemente, né, durante o período da manhã aqui na movimentação nas bolsas, um certo alívio relacionado a essas tensões aí entre Rússia e Ucrânia, mas ao mesmo tempo existia já uma preocupação aí com a questão dos juros. E aí eu queria entender como que você tem avaliado esse potencial impacto dessa crescente nos juros americanos aí para as economias em geral, assim, porque por um lado, né, se a gente não tem um cenário, né, externo que vem aí realmente atingir não só Estados Unidos, como o Brasil como um todo, a gente já vê reflexo também na bolsa aqui no Brasil. Aí a gente tem então essas questões aí realmente econômicas aí para tentar, né, sanar todos os impactos aí da pandemia, a retirada aí de auxílio, retirada aí de alguns incentivos monetários. Então, como que você tem visto aí essa questão dos juros americanos, dessa correção, né, esse início, né, de correção dos juros por lá? Se não tivesse essa crise toda na Ucrânia, a gente teria começado aqui falando sobre juros nos Estados Unidos, né? Porque Com certeza. também aí a gente tem feito, eu diria o seguinte, que praticamente todos, já tem uns 30 anos, e praticamente todo mundo que está no mercado financeiro hoje, né, ficou muito mal acostumado aí com o estilo criado lá pelo Alan Greenspan no início dos anos 90 de subir juro com muito cuidado, né? Não existiam essas reuniões com data marcada, comunicado, ata, nada disso nos anos 80. E sempre aconteceu de você, digamos assim, considerar, né? Na verdade foi uma tese de doutorado do Alan Greenspan, né, lá bem antes dele virar chairman. Quando você começava a subir juros, a bolsa caía, ou o dólar subia de preço, ou os prêmios de risco de crédito aumentavam, ele diminuía o risco, o ritmo da alta, e ele tomava cuidado, né? Até que surgiu a expressão, né? Greenspan put, depois Bernanke put, e agora Powell put. E dessa vez, né, como já se falou, o strike da put ficou bem mais baixo, né? Não vai dar para tomar todo esse cuidado, porque a inflação subiu mais do que se esperava. E, inclusive, alguém que sabe muito bem disso é o Vladimir Putin, né? Ele, ao deixar o petróleo subir mais ainda, ele cria mais dificuldades ainda para que os Estados Unidos façam uma alta de juros ordenada, né? Então, o que cinco altas esse ano, se começa com meio, se vão ser sete, assim, isso é muito difícil opinar, ninguém tem uma boa opinião sobre isso, mas eu acho que o que a gente pode ter mais clareza é que uma alta de juros que deve durar aí um ano e meio ou dois, né, ela vai ser uma alta que vai deixar o mercado mais volátil do que nós vimos nas últimas altas de juros aí desde os anos 90. Então,
esse me parece o fato. Então a Ucrânia complica ainda mais a situação, né? Então a gente viu o início, né, o primeiro mês e meio do ano, né? Mesmo sem a Ucrânia, as bolsas americanas elas ficaram diferentes do resto do mundo, né? Elas caíram bem, né? E eu acho que a gente tem aí, isso foi digamos, uma amostra do que a gente tem aí pelos próximos 1 ano e meio a 2. Né? Perfeito. Agora, ô Marcelo, eu queria te perguntar uma outra questão também, né? Sobre se esse fenômeno, né, que a gente tem visto ocorrendo, se ele é preocupante para o mercado brasileiro, né, como um todo também, né? Além disso, a gente tem visto também uma inflação recorde lá nos Estados Unidos também, que pode dar uma preocupação. Esse cenário todo de muito estresse também, você acha que pode ser uma boa para achar boas oportunidades aqui dentro, ou hora para ir da renda fixa aí, para a gente tomar um cuidado e fazer um hedgezinho forte ali para esse ano? CDI alta novamente, né? Bom, também a gente tem uma opinião muito específica sobre a economia brasileira aqui, que, na verdade, desde o meio do ano passado a gente tem publicado alguns artigos aí em blogs sobre o que nós pensamos aqui do cenário brasileiro. E a gente viu aí o câmbio, por sinal, o Brasil está um emergente único aí nesse início de ano, né? O câmbio, se o câmbio ficar nesse patamar, né, que nós vimos aí nos últimos 2 dias até o final de fevereiro, mesmo considerando as outras moedas, o euro que também depreciou e tudo mais, vai ser a taxa de câmbio corrigida pela inflação, contra uma cesta de moedas, né? Vai ser o mês mais valorizado desde o início da pandemia. Né? E a Bolsa Brasileira subiu um pouco, acho que a economia brasileira tem que sair da recessão para a gente ver a Bolsa Brasileira subindo mais. Né? Mas essa alta de juros nos Estados Unidos, ela cria uma situação em que, assim, desde o ano passado se fala, né, dessa rotação dos investimentos, das ações de crescimento, das ações de tecnologia para ações de valor, né, de múltiplo baixo. Né? Basicamente, você está subindo o juro nos Estados Unidos com o múltiplo da Bolsa Americana muito alto. Né? E aí, um país cheio de problemas como o Brasil, né, ele, na verdade, ele acabou se tornando, né, um pouco pelos seus defeitos e um pouco pelo que ele já fez também, que não é que a gente não tem um ajuste nos últimos 4, 5 anos que você tem ajustado a economia brasileira, e alguns já estão começando a mostrar o resultado. Né? O Brasil se tornou, digamos, quase que uma bolsa de valor, né? Porque o múltiplo dela é muito baixo. E quando se sobe juros nos Estados Unidos, geralmente você espera que a moeda dos emergentes deprecie, que eles sejam obrigados a subir juros também, que eles diminuam o crescimento. E o Brasil já passou por tudo isso. Né? O nosso câmbio desvalorizou na pandemia, em 2020. É o câmbio mais valorizado que o Brasil tem desde os anos 80. Muita gente que está no mercado financeiro hoje não havia nascido quando foi mais valorizado do que hoje. Né? E o juro, a alta de juros que nós já fizemos, e ainda a comunicação do Comitê de Política Monetária, que ainda tem um pouco mais por vir, é a alta mais rápida e a maior que nós fizemos desde 2004, quando a economia brasileira ficou um pouco mais estável. Né? E a economia já está em recessão, né? E o múltiplo da Bolsa muito baixo. Então, diria assim, quem fez desde o ano passado e retrasado, muitos instrumentos para se diversificar, né? Investir no exterior surgiram aqui no Brasil, muita gente diversificou, mas a gente acha que as oportunidades aqui dentro, assim, olhando 12 meses, 24 meses para frente, são muito maiores. Né? A gente tem uma expressão aqui que o Brasil tem uma boa velha economia de baixo carbono, o que é muito importante, dado que os próximos 10 anos aí, os próximos 30, né? Com ênfase nos próximos 10, a grande emissão do mundo é reduzir as emissões de carbono. Né? Senão, o Putin sabe bem disso e sabe que ele, que é um grande vendedor de gás, ele é um player importante e quer que respeitem os desejos dele de segurança. Né? Então, as coisas são todas ligadas e a gente aqui o Brasil está muito barato e daqui a pouco vai cortar juro, voltar a crescer, e isso, acho que isso está atraindo capital para cá e até apreciou o nosso câmbio dessa forma que aconteceu. Já que a gente está falando de câmbio aqui, inclusive, viu, Marcelo, eu quero trazer aqui uma pergunta
do nosso chat é o Anderson, que ele está perguntando o seguinte, ó. Na semana passada, vimos um movimento interessante do dólar subindo, com dado do CPI às 10h30, vindo em 6% anual, frente às projeções de 5,9%. Esse câmbio tende a elevar em março? Pelo menos é a pergunta aqui do Anderson Mendes no nosso chat. Lembrando que tem esse cenário todo aí de tensão, né? Tem ou não tem ataque aí ao Ucrânia? Olha, o câmbio brasileiro, é difícil saber. Uma coisa muito curiosa que está acontecendo, né, é que geralmente a moeda, as moedas que se valorizam, né, são moedas de países em que os ativos vão apresentar um retorno maior no 6 meses, 12 meses para frente, né? Então, a gente costuma associar isso a altas de juros, porque geralmente o juro sobe na mesma direção do retorno, né? Se uma economia está acelerando o crescimento e vai dar mais retorno, geralmente o Banco Central sobe o juro para controlar a inflação lá na frente. Mas, assim, nós estamos numa alta de juros nos Estados Unidos que, se você reparar bem, o dólar não está subindo, né? Ele, na verdade, fez um máximo lá na passagem de novembro para dezembro, depois está caindo. Com essa tensão ele subiu um pouco, mas até o Anderson Mendes notou bem, na verdade acho que foi nos dias do CPI ele subiu um pouco mais, mas ele está ali muito devagar, mas ele está caindo um pouco, né? O dólar não está subindo no mundo, né? O moeda é sempre difícil, né? Mas assim, tem uma impressão, né? E a gente está sempre avaliando aqui, da mesma forma que vocês estão esperando aí as várias coletivas de imprensa. A gente olha todos os dias as moedas, a gente tem um índice, né? A gente prefere o índice amplo do dólar, né? Contra mais moedas ponderadas pelo comércio exterior, não o índice tal do DXY, que é basicamente um euro meio turbinado com outras moedas juntos, né? E já que você tem essa volatilidade toda, se nós estivermos certos, né, que você tem essa volatilidade toda à frente nas bolsas americanas, elas estão com um múltiplo tão alto assim, o retorno americano, assim, digamos, ponderado pelo risco, ele não vai ser mais como foi nos últimos tempos aí, né? Então, é possível que o dólar, todo mundo esperava que ele caísse ano passado, ele caiu até uma parte do ano, depois subiu, né? Que talvez nessa alta de juros ele não suba, né? Inclusive isso aconteceu lá entre 2005 e 2007, né? Quando era o Greenspan e passou para o Bernanke, que viram o juro de 1 para 5,25, o dólar caiu continuamente durante a alta de juros por várias outras razões. Então, eu não sei, assim, na hipótese que a gente começou a falar aqui, que seja um show-off do Putin, que ele manda um pouco com as tropas, aí tem 1000 coletivas de imprensa nos Estados Unidos, na Europa, mandam tropas para a Polônia, mas que não acontece nada, né? E o mercado fica oscilando, né? E a tensão talvez comece a se esvair, pode ser. Não acho pouco plausível que o dólar no mundo ele se deprecia um pouco, né? Então eu não veria razões assim para o real assim ter uma desvalorização muito grande ao longo de março. Não sei de nenhum evento assim que seja importante. Talvez tenha até alta de juros, né? Fazer uma primeira reunião, pode ser meio. Já se falou tanto nisso, eu não sei, né? E se isso seria um grande motivo, né? E o Brasil também, curiosamente, é um dos emergentes que é menos afetado. Assim, a política monetária no Brasil é uma das menos correlacionadas com a política monetária nos Estados Unidos. A política monetária no México é muito correlacionada com a americana. A brasileira é muito menos. Aqui a gente é muito correlacionado com a nossa própria inflação. Então, eu não sei. É possível, assim, obviamente, que o dólar... Ninguém não esperava que ficasse abaixo de 5,20 no mês de fevereiro, né? É possível que suba um pouco. Voltar para 5,70 eu acho muito improvável. Assim, acho que a gente vai ter uma nova taxa, assim. Ano passado foi o ano dos 5,75, esse ano, de repente, é o ano dos 5,35. Não saberia exatamente dizer, né? Imaginava que o campo fosse apreciar um pouco esse ano, mas não imaginava que fosse ser tão rápido. Perfeito. Agora, o Marcelo, fizeram uma pergunta interessante aqui pra gente. O grande Igor Farizato justamente estava falando sobre isso, né? Sobre até que nível de juros nos Estados Unidos continuaria sendo interessante o carry trade para os gringos no Brasil. E aí eu faço uma outra pergunta. Até que nível os juros no Brasil
continuariam sendo interessantes para os gringos investirem aqui? Fazendo uma lógica ao contrário. Porque em algum momento a gente vai ter que descer essa Selic, né? Em algum momento a gente tem que achar o ponto morto para equilibrar as coisas. Né? Mas o negócio está disparando, mas em algum momento vai diminuir, correto? Sim. É curioso essa questão da diferença de juros, até porque é uma das teorias sobre taxa de câmbio, né, a paridade da taxa de juros e tal, corrigida pelo risco, né? Mas quando a gente olha para os fluxos de capital para o Brasil, na verdade não só para o Brasil, para emergentes em geral, né, o fluxo de capital para a Bolsa Brasileira, ele é 4, 5 vezes maior que o fluxo de capital para juros no Brasil, né? Então, se o Brasil consegue cortar o juro, digamos assim, no segundo semestre desse ano, ou que seja como é o consenso lá para o final do ano, como o novo governo, né, quem tiver na cadeira lá em janeiro, não, a política fiscal vai continuar ajustando, nós vamos continuar com superávit fiscal, tentando reduzir a dívida pública, e a economia voltando a crescer, eu imagino que a Bovespa vai ter um período ótimo pela frente, né? A gente está muito parecido com o que foi do Bolsa, afundou, aí você mudou o governo, recuperou a confiança, as commodities estavam altas. Na verdade, as commodities hoje, medidas em reais, elas estão num momento, é a commodity mais alta que nós já tivemos, também desde os anos 80. Se você pegar lá 2003, 2006, 2007, elas estão bem mais altas do que naquele período, medidas em reais. Então, a economia crescendo, isso atrai muito mais capital do que você ter uma taxa, um diferencial de juros em relação aos Estados Unidos. Você pode cortar o juro, eu não vejo problema com cortar o juro. O que você precisa é estar com a economia em ordem e crescendo, né? A gente tem uma opinião aqui também, que a gente defende há algum tempo aí, que o resultado fiscal brasileiro já inverteu para o superávit, né? Quem ainda continua dizendo que vai voltar para déficit, acho que é um pouco, digamos assim, o ritual de mudar de posição, né? Não dá para mudar de uma hora para outra, passar o segundo semestre do ano passado inteiro falando em risco fiscal, aí vira superávit, aí ele fala, olha, foi superávit ano passado e vai ser esse de novo. Então, assim, a gente já está gerando a superávit no setor público. Então, acho que se você consegue colocar, quando a economia sair da recessão, que ela já se encontra, né, imagino que desde o segundo trimestre do ano passado, acho que a Bovespa tem um bom movimento para fazer, e isso atrai capital, isso é possível até que valorize mais o real do que esse diferencial de juros, que é o que a gente acabou de ver aí, né, nesse mês de janeiro. O câmbio brasileiro, se a gente olha aí de várias formas, né, teve até um estudo muito interessante de um brasileiro que vive no México, aí, que chegou a mim, eu não o conheço pessoalmente, mas, e a gente tem umas médias históricas aqui, tá? O câmbio no Brasil era para estar entre 4 e 4,5, assim, não vai estar tão cedo nisso, né? Então você tem uma possibilidade assim de valorização, ou de continuar 5,35 boa parte desse ano aí, que é um câmbio atrativo para o investimento no Brasil, né? Um investimento local em empresas, né? E o estrangeiro para comprar ativos. Então, não me preocupa o momento do corte de juros, não, até porque está muito para frente ainda, e se você estiver crescendo, o capital entra até mais do que quando você põe um diferencial grande de juros lá para fora. Maravilha. Marcelo, e aí eu queria falar agora um pouquinho sobre essa questão da inflação recorde lá nos Estados Unidos, né? Como que você tem avaliado essas fortes quedas aí no setor de tecnologia americano, por exemplo? Assim, você acha que abriu uma boa oportunidade para compra? Inclusive, agora há pouco eu estava dando uma olhada aqui, né, das bolsas que tinham virado para negativo, depois saiu essa notícia aí de que as tropas russas estariam se movimentando aí já para a divisa, para a fronteira com a Ucrânia, para posições de ataque. Todas elas tinham virado para queda, mas agora mesmo, por exemplo, a NASA que estava zerando essas perdas, inclusive já virando aqui para o sinal positivo. Né? Então, como você tem visto essa questão da inflação por lá? Porque também a inflação, a gente muito tem falado sobre a inflação aqui no Brasil, mas não somos os únicos aí, né, a estar sofrendo os impactos disso por causa da pandemia, certo? É um tema complicado, né? Na verdade, você tem 3 questões misturadas na inflação americana, quase os mesmos 3 misturados na brasileira, né? Mas você tem a questão vocês até comentaram aqui, antes eu estava assistindo vocês aqui, né, sobre o recorde de vendas de semicondutores. Você teve uma série de componentes que a demanda foi tão grande que o preço subiu, né, e inflacionou, ou seja, foi uma escassez de oferta, né, um choque de oferta. Isso geralmente, esse tipo de inflação é temporário, né?
Mas ao mesmo tempo, com a pandemia, você também tem uma coisa que os Estados Unidos ele teve um aumento da desigualdade muito grande aí nas últimas décadas, né? E o Biden ele até achava, né, que ia ser um presidente super importante na história americana, porque ele está criando aí um certo welfare state para os mais pobres nos Estados Unidos. Você está fazendo umas transferências, como a gente faz aqui no Brasil. Os Estados Unidos tinham uma escala muito menor do que uma Europa ou em outros lugares já desenvolvidos, né? Então, muita gente saiu do mercado de trabalho americano, porque, puxa, até pandemia, tem outras formas, tem outras coisas, tem muita gente também, a demografia americana, muita gente antecipou a aposentadoria, aconteceu uma série de coisas, então a economia americana foi para o pleno emprego muito rápido, né? Então, você está tendo um certo aumento de salário nos Estados Unidos, que já é um componente mais permanente da inflação, que você tem que se preocupar mais, né? São os salários mais baixos que estão subindo, né? E também você tem um terceiro componente, né, que é os Estados Unidos com esse juro muito baixo, por tanto tempo, está desde 2008 com juro muito baixo, o preço das casas nos Estados Unidos não para de subir. A inflação lá, ela tem um componente muito grande, o Brasil também tem, mas lá é maior, e fica ainda mais acentuado nos núcleos do que eles chamam, são os custos de habitação, o aluguel e outras coisas relacionadas a isso, e essas coisas estão meio atrasadas em relação ao preço dos imóveis. Então você, de certa forma, já tem uma inflação contratada que vai aparecer nesses núcleos, no núcleo do CPI, no núcleo do PCI, e isso preocupa muito, né? E agora, o quanto que você reage, qual que é a velocidade de convergência, né? Isso é uma decisão muito difícil que os novos núcleos lá vão ter. E tem mais um fator ainda, né? Que no final do ano passado, de certa forma, o Banco Central americano ficou meio atrás da curva, porque você estava no momento, a inflação acelerou no momento da recondução do Jeremy Powell. E simultâneo a isso, você trocou alguns membros, vão ser 5 membros trocados, né? Ainda não terminou a troca. Então você tem 5 novatos para tomar uma decisão tão difícil assim, né? O FED tem digamos, um staff muito preparado, né? Geralmente eles dão uma assistência muito grande para as decisões, né? Eu imagino assim que seja razoavelmente correta assim, essa expectativa que a inflação americana vai desacelerar nos próximos 2 anos. O segundo semestre não deu certo, né? Ela subiu ao invés de cair, né? Mas acho que o mercado, tem muita gente que tem um conhecimento, a economia americana ela é muito bem estudada, né? E você provavelmente vai conseguir controlar a inflação. O que tem, né, que eu acho que aí, que talvez o setor de tecnologia, a sua pergunta ela é muito interessante também, bom que aqui só tem pergunta fácil, né? Só pergunta de é o vestibular. perigo Eu estava dizendo hoje mais cedo. Porque a curva de juros, o futuro, né, do Fed Fund nos Estados Unidos tem lá, ontem da 2,5 ou 2,75, né? Vamos descobrir até onde vai ter que ir nessas coisas. Você geralmente só descobre mais à frente no ciclo. Mas lá em 23, 24 tem cortes, né? O que não é comum de você ter a alta e já ter o corte na sequência, ou seja, de certa forma, o mercado de renda fixa americano acha que para estabilizar a inflação, você consegue, mas você não vai conseguir uma desaceleração da economia muito suave. Você corre o risco de, dessa vez, como era sempre acontecia nos 80, né? Tinha inflação, subiu o juro, recessão, crise, né? Depois disso, você conseguiu suavizar o ciclo, mas dessa vez, que já está uma alta meio de emergência, porque a inflação, como vocês mesmos disseram, ficou bem mais preocupante do que antes, mas existe uma possibilidade dessa alta não ser tão cuidadosa assim, né? Então, você ter volatilidade nos mercados e a economia talvez sentir muito, desacelerar demais lá na frente. Então, empresas de tecnologia, as empresas que têm um cash flow muito lá na frente, que dependem de hipóteses assim, muito ousadas para terem um valuation grande, né, elas ficaram mais arriscadas, né? Se você pega uma empresa de tecnologia já estabelecidas, né, como Apple, Amazon, Google, essas não tem problema, né? Mas umas empresas muito startups, assim, né? E o Nasdaq é cheio, né? Especialmente o Composite, né? Aí você tende a sofrer mais, porque não só pela alta de juros, mas pela possibilidade, talvez o mais importante dessa alta de juros é que talvez ela
seja meio desastrada, assim, que a economia americana daqui a 2 anos assim esteja desacelerando muito, a bolsa caiu, voltou, e isso causou muita instabilidade, né? Talvez o dólar até desvalorize um pouco. Então, e por isso que é muito curioso, né, a gente, já que eu sou meio prolixo assim, nas minhas respostas, né? Mas Imagina. o Putin sabe disso, né? Então ele cria essa confusão na Ucrânia, né? O Biden estava achando ali que tinha saído do Afeganistão, e era só ele ali, com uns porta-aviões ali no Mar do Sul da China, para incomodar a China, de repente aparece uns tanques lá na fronteira da Ucrânia, ele tem que prestar atenção. Então, isso, digamos assim, tensiona mais todos os mercados. Acho que vão ser 2 anos emocionantes aí que a gente vai ter pela frente aí com esse período aí que e é bem provável que eu assista outras coletivas ao vivo aí com vocês aqui, né? Provavelmente, viu, Marcelo? Provavelmente a gente, inclusive, vai ficando de olho aqui, né, no que está acontecendo sempre por lá para poder trazer isso em primeira mão. Mas, Marcelo, olha, quero muito agradecer aqui a tua participação, o teu tempo aí por ter vindo aqui dividir um pouco aí da tua visão, principalmente, né, nesse tão curtíssimo prazo onde tudo isso tem acontecido, essas tensões lá, né, entre Ucrânia e Rússia, inclusive. Muito obrigada mesmo, obrigada por trazer aí um pouco da visão aí do que pode ser ou não o impacto. Então, se é preocupante ou não aqui para a gente, deixar nossas antenas aí ligadas no radar. Muito obrigada mesmo, a gente já conta aqui com a sua participação outras vezes por aqui, tá, Marcelo? Tá bom, Débora, Rafael, obrigado a vocês também. Um grande abraço.